bora arranjar uma parceria com uma firma de advogados, vamos passar lá 6 meses a observar, a aprender. Mas então o que é o vosso produto hoje? Pá, a ideia é eles não terem que lidar com pastas e pastinhas. Pá, a faculdade para mim foi uma desilusão no geral. Ou seja, não pus dinheiro naquilo e estourei tudo e Claro. não foi desse falhanço estrondoso, né? Tu disseste, eu decidi que queria empreender. Yeah. Achas que é uma coisa que vem de família? Colocar um engenheiro a conversar com um advogado é muito difícil. Sim, sim. O que acontece cada vez mais é ter estas pessoas com um perfil híbrido, não é? Tu disseste que abriram a empresa em junho. Mas já andávamos nisto para tentar empreender há bué de tempo, com vários projetos falhados por aí. Que idade é que tu tens? Eu tenho 25. 25, ok. Então saíste da faculdade para aí há 2 anos. Yeah. Assumindo que fizeste mestrado e assim. E tiraste o quê? Fiz engenharia e ciência de dados, depois fiz uma pós-graduação em direito. Porquê? By the law, né? Ou seja, já fui com a intenção de construir o by the law. Yeah. A sério? Ok. Sim. Sério? Mas porquê? Mas já gostavas de direito? Ou seja, imagina, já tinhas ideia de construir uma ferramenta para direito, mas tinha de haver um interesse antes disso. Foi tipo assim, imagina, mesmo durante o curso, nós temos uma cadeira de direito e, e a história era brasileira e ela estava a par do mercado de legal tech no Brasil, que estava. É muito maior, há muito mais startups e o ecossistema está muito mais maduro. Também o Brasil é um mercado gigante e é dos mercados mais litigantes do mundo, e mesmo em número de advogados, eles têm muitos advogados mesmo, deve ser tipo 3 milhões. Mas a tua professora era de quê? Desculpa. Era professora de direito, tínhamos aquelas cadeiras de direito para engenharia, que era tipo proteção de dados, AI Act, que na altura era um draft ainda. Isso foi em que ano? 2022? 23? 23. O ChatGPT não tinha saído, portanto foi nesse semestre, ok? E estava a ter uma cadeira de processamento de linguagem natural, mais ou menos ao mesmo tempo. Estava a usar tipo o GPT-2 para labeling de dados, cenas assim. E já tinham uma cadeira de direito que falava sobre AI Act? Tipo, o meu curso no geral foi, ou seja, eu fui a primeira edição deste curso, foi em Coimbra, no DEI, que é Engenharia e Ciência de Dados. E, muitas cenas já estavam a experimentar muita coisa nova, também era delegado de turma na altura, então, tipo, havia muito feedback com os coordenadores de curso e o que é que fazia sentido incluir ou não. Então, já incluiu RGPD, AI Act, já começámos a falar desses temas e era muito aberto, e a professora é mesmo aberta a sugestões. Como quase ninguém ia às aulas também, havia muito um diálogo direto entre nós, éramos tipo 3 alunos e a setora, e comecei a me interessar por direito e a ver, isto está a fazer coisas muito giras, e a tentar cruzar as áreas. E depois, tipo, basicamente, o ChatGPT saiu e eu percebi, ok, há aqui uma oportunidade óbvia. E depois houve um hackathon em Coimbra, que é o Shift, nós tipo concorremos. E o feedback foi bué da bom. Vieram falar connosco, tipo, advogados que estavam lá, investidores, malta do IPN também, e disseram: pá, André, isto é bué fixe, se calhar devias prosseguir isto. Mas o que é que era na altura? Na altura era um ChatGPT jurídico, a proposta era essa, então não se falava ainda de reg, ninguém sabia muito bem o que era, só vi um bacana no YouTube que começou a falar daquilo e assim. Um gajo lá se arranjou e consegui tipo, montar um sistema de reg básico na altura. Sacámos as leis, fizemos scraping, integrámos aquilo no instante naqueles 3 dias e apresentámos a cena. Ok, ou seja, basicamente aquela feature que depois a OpenAI lançou dos GPTs específicos, vocês já estavam a explorar isso. Foi bem fascinante, porque sei lá, quando o ChatGPT saiu, tipo, eu estava a ter processamento de linguagem natural, então falámos disso tipo a semana toda, né? E eu estava a usar bem intensivamente. Depois, ququando vi que aquilo respondia às perguntas direto, quando eu punha o contexto certo, fiquei tipo, uau, grande cena. Na altura, sim, e os modelos na altura eram muito menos capazes do que agora. Aliás, na altura eu até pedi early access, fingi que já tinha uma startup a OpenAI e nós tivemos tipo early access às APIs e cenas, features extra que eles iam lançando para fine tuning, etc. Mas então tu disseste, tu há um bocado estavas a dizer que tiveste outras tentativas falhadas de outros projetos antes de começares esta. Como tu já começaste esta durante a faculdade, eu assumo que todas as outras falhadas também foram durante a faculdade. Ok. Podes dizer quais é que foram? Claro. Tipo, isto foi assim, a faculdade para mim foi uma desilusão no geral, porque eu achava que ia haver, sei lá, um overlap maior de interesses entre o mundo profissional e a faculdade, e notei algum desfazamento. Acho que também depende muito do curso, não quero generalizar. Eu também comecei por fazer engenharia física, fiz 1 ano.
Depois decidi fazer um gap year, correu mal o gap year porque apareceu o Covid, né? Eu queria viajar, estava cheio de planos e cenas. Fizeste um gap year no quarto. Cancelou tudo. E depois, mas foi que decidi que queria empreender, né? E depois estava a dizer o que é que eu faço? Apareceu este curso novo, um amigo meu recomendou-me, André, acho que vais curtir imenso disto. Tu tipo, já estava interessado em inteligência artificial na altura. Então, entrei nesse curso. E durante o curso eu tentei ter várias ideias. E mesmo antes de entrar, porque depois isto foi tipo foi durante o Covid, eu tive basicamente nesta fase exploratória, fiz várias cenas tipo freelance, desde edição de vídeo sei lá, cenas bem variadas. Depois percebi que queria empreender de facto, e se calhar sobre a área de inteligência artificial, integrar, porque a ciência de dados era uma cena que estava para aplicar em tudo, não é? Então foi por aí que decidi. Depois, tipo, basicamente, o meu outro sócio, o Totas, nós conhecemos porque ele fez física teórica, tínhamos cadeiras em comum, tivemos. Ele estava todo na cena de agricultura regenerativa e tentámos no fundo unir as cenas, percebemos, uma coisa não vai para a frente se não for economicamente viável. E tentámos chamámos na altura Bybit, nós gostamos dos byes, como era o bybit.com, beat de beetroot, tipo de raba. E era uma cena de smart farming, mas aplicada a sistemas tipo de agricultura sintrópica. Pronto. O que significa? Desculpa. É tipo, imagina uma floresta de alimentos. Ok. Tipicamente a agricultura hoje em dia funciona tipo, tens monoculturas, né? Tens só macieiras ou whatever. E pronto. E depois podes ter tecnologia nisso, obviamente, mas a agricultura sintrópica é tipo tentares fazer uma floresta, ou seja, pôr plantas que saem bem umas que as outras, têm relações simbióticas, a matéria orgânica decompõe no próprio solo, é precisamente fertilizantes, e a longo prazo não precisas fazer nada, a manutenção é muito mínima, está só a lidar com as podas. Mas pronto, tens de ter um conhecimento à partida muito, muito grande na área para conseguir fazer um design adequado para aquele terreno. Tem que ser algo muito personalizado. Pronto, nós estávamos a tentar basicamente criar modelos que ajudassem a criar estes designs, mas precisávamos de dados, o capex disto era grande, também não haviam muitos produtores a querer fazer agricultura regenerativa, não é? Mesmo em Portugal na altura já haviam bastantes, per capita éramos assim dos países com mais, mas também não somos. Mas é um mercado pequenino. Exato. Então percebemos tipo, que não era viável e pronto. Depois eventualmente também pensámos em ir para o mercado de créditos de carbono como incentivo aos agricultores começarem a converter-se para aqui. Mas quando exatamente tipo, é que decidiram isso? Ou seja, desistir do projeto. Sim. O que é que vos fez desistir na altura? Ou seja, tipo, pintar o cenário mais ou menos, o que é que já tinham, o que é que estavam a fazer, o que é que... Foi um bocado paralelo, ou seja, esta oportunidade do By the Law começou a surgir, começámos a interessar por isto, né? A outra, estávamos a ver muitas dificuldades, até chegámos a receber tipo um apoio, foi aprovado, o PRR e tal, e acabámos por desistir, porque percebemos que há uma oportunidade muito maior, é mais interessante ir por aqui. Ok, ou seja, não tinha falhado ainda propriamente, ou seja, é que viram. Sim, nós fomos fazendo vários smoke tests e estilo MVP, muito falando com muitos produtores, percebemos só que não havia mercado e nós tentávamos, chegámos a fazer alguns pequenos serviços de consultoria e tal, mas achámos que era muito difícil aquilo escalar. Não foi tipo. Ou seja, não pus dinheiro naquilo e estourei tudo e não foi desse falhanço estrondoso, né? Percebemos é que não valia a pena arriscar. Mas tu disseste, eu decidi que queria empreender. Isso achas que é uma coisa que vem de família? Na faculdade houve ali um ou outro ano que te ajudou e que tu viste, olha, isto é uma carreira possível? Porque não é uma coisa óbvia para um miúdo que sai do 12º ano e que... e tipo vai fazer os exames nacionais para entrar na faculdade. Não. Sim, eu acho que sempre tive o bichinho de empreender, né? Até porque mesmo durante o ensino básico eu tive pequenos negócios, vendia brinquedos lá aos miúdos e tal, com margens bastante grandes, né? Até aos professores eu cheguei a vender cenas tipo bonecos de massagem e coisas assim. Mas pronto, eu pensava que eu queria criar coisas, né? E eu sempre gostei muito de ciência e de física e eu pensava na minha cabeça que queria ser inventor e queria trabalhar e inventar cenas novas, né? Talvez tenham acontecido cliques progressivos na minha cabeça, porque eu gostava muito, por exemplo, de pensar em problemas e soluções para eles, no geral, ou seja, problemas que eu sentia e pensar como é que aquilo podia ser aplicado. E cada vez comecei a perceber mais que, ou seja, no mundo capitalista em que vivemos, tem
tem que haver um modelo de negócio por trás daquilo, tem que ser economicamente viável de alguma forma, então fazer esse sentido. Ou então é um hobby. Exato, ou então é um hobby e se calhar não vais ter o impacto que queres ter. Não é? E pronto, eu acredito mesmo nesta missão de fazer bem e ser rentável ao mesmo tempo. Não é? Pronto, e depois acho que o facto da faculdade ter-me sido uma desilusão nesse sentido, mas houve pequenas luzes, né? Ou seja, ouvi falar do IPN lá em Coimbra, né? E de startups tinham saído do IPN, e comecei por ser, há coisas que eu não vejo no mundo e eu quero criá-las, e para criá-las tenho que empreender, então bora empreender. Foi tipo assim, foi querer ver a minha vontade manifestada do mundo e perceber qual é a maneira mais eficiente de tornar isso realidade. E fazê-lo durante o curso foi muito fixe, porque as pessoas até são bastante receptivos. Eu acho também o DEI ali o DEI e o IPN tem assim O DEI é que é Departamento de Engenharia Informática? Da Universidade de Coimbra. Ok. Porque sei lá, a Critical saiu de lá, a Fidzai também, entre outras empresas. E há ali uma dinâmica muito interessante, né? E nós temos essas referências. Mas o miúdo normal não pensa em empreender, né? Mas eu durante o curso tentei dar sempre o overlap das coisas. Ou seja, ok, eu quero fazer o Bybit, então tenho uma cadeira de visualização de dados, então bora fazer uma visualização de todas as produções de agricultura sustentável em Portugal. Estás a ver? Okay. E eu falava com os professores, eu tenho este dataset, arranjei, fiz scrape da web, posso fazer o trabalho sobre isto em vez de... E pronto, então todos os trabalhos que eu fiz na faculdade foram já a pensar na startup. Ok, isso é fixe. Foi uma cena brutal. E acho que devia ser mais assim. Na verdade, nós até estamos a pensar a fazer uma iniciativa, porque eu noto um problema no mercado, que é tipo, imagina, para uma startup para começar é difícil captar talento e vender a visão, etc. Até porque nestas áreas, tenho colegas meus que estão a ganhar 4.000 euros por mês, estás a ver? E é difícil iniciar, mesmo oferecem stock options e tudo mais. Então as tuas grandes oportunidades, sei lá, o último gajo que entrevistei foi para a Hugging Face, então estão a perceber? Sim, é impossível competir com isso. É difícil, a não ser que a pessoa acredite mesmo e se reveja muito na tua história. Mas depois tens miúdos bué talentosos na faculdade, só que como é que os encontras? Pois. Ou se estás lá, pronto, ouves falar daquele gajo, está, sei lá, havia lá um miúdo da faculdade que fez scrape da cena dos sites todos da Farfetch, tinha uma base de dados gigante, e toda a gente conhecia por isso e tal. Mas como é que tu encontras esta malta? E depois ao mesmo tempo tens tipo projetos que são bem desfasados no mundo real. Ou seja, a malta, são datasets às vezes inventados. Sim. Ou do Kaggle ou whatever. Então por que não criar uma oportunidade de eu sou uma empresa, eu lanço um desafio à academia, aos alunos, eles pegam naquilo, fazem na escola, tipo para o projeto, para o trabalho de grupo que tem que fazer ou whatever. No fim, se aquilo tiver valor para mim, até pago ao miúdo, ou dou um prémio, ou até o contrato, ou ofereço-lhe um estágio, ou o que seja. E é uma maneira interessante aqui de. Eu acho que alguém devia fazer isto. Acho que isto por si até só até podia dar um negócio, mas é um bocado assim que o Telegram faz também. Eles têm tipo uma competição e vais subindo no rank, e só quando estás no top tier da competição é que podes ser contratado para o Telegram. Estás a ver? Ok. Porque aqui, se tens um miúdo que faz um projeto para ti, por exemplo, aqui Legal Tech é específico, está interessado, ainda por cima tem um bom desempenho, não é o gajo que tu queres contratar. Acho que alguém devia fazer isso. Fica sim, para quem estiver a ouvir e quiser pegar nesta, já tem pelo menos um cliente, não? Sim, sem dúvida. Mas achas que havia abertura por parte depois da faculdade em si? Ou seja, porque isso que tu acabaste de dizer é claramente super vantajoso para as empresas, super vantajoso para os alunos que passam a trabalhar em projetos reais, mas depois há aqui o middleman, que é a academia, que também é super vantajoso. Não sei porque se eu fosse a faculdade da Universidade de Coimbra e dissesse, olha, todos os meus alunos do DEI arranjam emprego antes de acabar o curso, achas que isso não atrai melhores alunos? Pois, e de um ponto de vista mais macro, sim, mas eu estava a pensar no professor da cadeira de estruturas de dados, vai ter alunos vai muito ficar melhores. Tipo, entre ter o meu projeto que já estou a fazer há 10 anos, que já sei como corrigir, está tudo direitinho, fui eu que o criei, ou ir buscar, estás a perceber? Ok, está bem, vai ter mais trabalho porque é um projeto diferente, mas eu acho que para a faculdade, sim, acho que para a também instituição é win também. Sim. Eu já falei com eles, mostraram abertura. E há algumas empresas que fazem teses, não é? Sim. Portanto, é muito semelhante. É comum, sim. É parecido. É verdade. Não é um hackathon, mas não está longe. Mas deixa-me voltar à professora de Legal Tech ou... Empancaste com a professora de... Não, porque eu acho interessante isto. Imagina,
vocês estavam a ter as aulas, tu viste que havia ali um potencial, fizeste o hackathon e chegaram ali a um MVP, a qualquer coisa que funcionava. Mas isso funcionava do ponto de vista técnico, ou seja, vocês conseguiam fazer-lhe perguntas sobre documentos legais e ele conseguia responder bem, não é? Como é que tu depois percebeste que aquilo podia ser um produto que se vendia a alguém? Ou seja, que não era só um rapper do GPT giro para postar no LinkedIn e dizer fiz um rapper com todas as leis de Portugal, se tiveres dúvidas, sim, pergunta aqui. Eu percebi logo que tinha aqui para o mercado com isto, né? Tentar validar, não era a opinião de 2 ou 3 advogados que me tinham dito ali, pronto. Vale o que vale, né? Mas tinha processo aquilo generalizava, né? Então lá está, daí teres decidido estudar aquela pós-graduação. Foi brutal, foi melhor. Para pessoas que não gostam da faculdade, tiraste muitos cursos. É curioso, mas eu tive a sorte destes cursos serem muito vantajosos. Aquilo foi quase um mini MBA para Legal Tech, digo-te. Também foi a segunda edição desta pós-graduação. Okay. Só para teres ideia, eu era dos mais novos da turma. A turma tinha tipo 13 nacionalidades diferentes. E era malta tipo potentíssima, tipo advogados, juízes, de 13 países diferentes. Sim. Nós era híbrido, obviamente, mas de vez em quando vinham tipo a Lisboa, porque o curso foi na Clássica, em Lisboa, na FETUL. E organizávamos jantares e falávamos sobre estas cenas. E depois aí tipo, tinha ali um conjunto de advogados, juristas, etc., bem interessados em tecnologia, a experimentar várias tecnologias nos seus países. Tive um overview geral de todo o mercado Legal Tech e depois tipo, abriu muitos horizontes e eles iam contando o que era interessante, né? Porque é muito difícil. Eu acho que neste mercado isto não é um problema de tecnologia, é um problema especialmente de definir requisitos e de comunicação, e de pensar também o que é que vai ser o futuro disto e o sistema de incentivos também. Mas colocar um engenheiro a conversar com um advogado é muito difícil. Sim. O que acontece cada vez mais é ter estas pessoas com um perfil híbrido, não é? E no curso, pronto, tive ali um conjunto de pessoas que, se não tinham, estavam a procurar ter esse perfil híbrido. E depois, como eu era assim o gajo mais techy, também deu-me algum papel de destaque no sentido em que estava sempre a ajudar e a tentar entregar valor e ensinar-lhes a parte mais técnica e havia discussões muito interessantes. E o que é que era o produto no primeiro dia e o que é agora, se calhar fruto dessa experiência de teres falado com pessoas de imensos países diferentes, com sistemas legais provavelmente todos diferentes? E mesmo assim procurámos ter mais validação do que isso. Na altura era só, lá está, um chat GPT jurídico, que respondia a perguntas sobre legislação, jurisprudência, diretivas europeias, o que fosse. Percebemos que isto também tinha valor em termos de reutilização de conhecimento e são use cases que ainda são procurados. Alguns bancos já falaram connosco para aplicarmos esses use cases. Quando dizes reutilização de conhecimento é jurídico. Ou seja, eu tenho uma firma de advogados, já tive alguns casos nesta matéria e vou dar isso ao modelo para ele depois, quando eu tiver um caso parecido, ele me saber responder. Sim, ou coisas mais simples, imagina, ou até numa Câmara Municipal, sei lá, o colaborador da Câmara tem que estar a par da legislação e pede um parecer jurídico aos advogados da Câmara, Então, aquele parecer vem e ele pode perguntar diretamente à By the Law, tem uma resposta. Se precisa de validação, o advogado valida ou reescreve. Se está validada, é armazenada como uma FAQ validada. Quando alguém fizer a mesma pergunta, é só um mapeamento direto. Depois, como está conectado às remissões, tipo o Perplexity tem as referências, aqui tem as referências legais. Se aquela lei mudar, nós conseguimos fazer o track disso e esta FAQ está deprecated, precisa ser nova validação, por exemplo. É uma forma de reutilizar o conhecimento de uma organização. Esse foi um dos use cases. Mas pronto, como estava a dizer, nós lá está, queríamos perceber realmente, no contexto de uma firma de advogados, o que é que acrescentava mais valor. E isso é uma luta, não é um problema fácil de resolver, porque escritórios de advogados são tipo consultoras gigantes que prestam uma panóplia de serviços. Claro que há boutiques especializadas, né? Então, eu e o Totas esperámos um bocado. Eu vi o founder da Unbabel a dizer uma cena numa entrevista que era tipo, se eu começasse agora, tipo, passava 6 meses numa empresa de tradução a ver como é que aquilo funcionava internamente. Nós tínhamos de fazer uma cena. Bora arranjar uma parceria com uma firma de advogados, vamos passar lá 6 meses a observar, a aprender. Tivemos a sorte, foi bastante aleatório. Foi um meetup, depois um contacto de outro contacto. Chegámos a este advogado, que é o Manuel Castelo Branco, que hoje em dia é nosso investidor. E ele arranjou-nos uma reunião dentro da Servo, porque ele era lá off-counsel, e pronto, e fizemos a parceria com a Servo.
que é pronto, uma das maiores firmas de advogados do país, e tivemos lá 6 meses a ir aprender. para lá presencialmente. Como é que era essa altura? Como é que era o vosso dia-a-dia? Ainda temos lá escritório, na verdade. Ao início foi muito. Tivemos tipo o onboarding normal com um estagiário que entretém, ok? Depois tivemos a falar com o board, com os partners, a perceber, fazemos um levantamento de toda a tech stack que eles usavam, tecnologias. Depois viemos a perceber que são todas muito semelhantes, ok? Diz entre firmas. Entre firmas, sim. E muitas coisas nem colam. Eu até acho que um dos maiores entraves para a inovação é a adoção de tecnologias que já estão no mercado, acabam por ter uma espécie de monopólio, e é em nível internacional, ok? E que são ferramentas que não são boas, tipo o iManage. Toda a gente usa o iManage, mas eu acho que aquilo é mais o iManage, só para vocês entenderem, é tipo uma Drive, ok? Só que para advogados, ok? Então tem umas features extra para guardar as coisas no arquivo certo do cliente, etc. Só que depois aquilo tem uma série de limitações, sei lá, não dá para trabalhar no mesmo documento de forma assim, tipo, tem que estar pessoas individualmente com a sessão iniciada, pronto, não, muitas vezes não está na cloud, claro que eles agora têm uma versão cloud, mas acaba por introduzir muita entropia no sistema, né? E há uma série de problemas que são por aí. Depois os advogados também não têm bem quem os aconselha, ou tem, mas não são as pessoas mais digitais, não é? E o que me surpreendeu, por exemplo, o Manel, ele tem mais de 65 anos, ok? E é uma pessoa super interessada por AI e super interessada em aprender mais sobre estes temas, não é? E percebe que, lá está, procura saber. Mas depois também temos jovens, tipo malta da faculdade, não sabe o que é o ChatGPT. A trabalhar lá na firma? Ou mesmo na faculdade. Ok. Mas sim, a fazer estágios. Às vezes fazem, porque há muitos alunos que vão fazer estágios de verão. Então tipo, é estranho, mas realmente há uma aversão à tecnologia, mesmo nas castas mais jovens, não é? Ok. Então isto para dizer que o problema maior que nós vimos acaba por ser o knowledge management, ok? Portanto, gestão do conhecimento, muita gente fala disto, não é só em legal, mas vemos que a nossa concorrência não está a atuar. Eu às vezes tenho este dilema, né? Porque se nós tivéssemos sido mais rápido para o mercado, tentar levantar capital, porque eu sinto que estas soluções muito grandes, tipo o Harvey, que é assim o maior das maiores startups em legal tech, ou agora, aquilo, as features deles ao início era o ChatGPT igual que as features extra que agora tem, ou um LM Studio ou whatever. Só que eles vendem segurança, ou seja, eles na prática, muitas das coisas que ele faz, eles conseguiam fazer numa tool tipo free tier quase de LLMs, né? Mas a questão é a segurança, proteção de dados e pronto, e no fundo o acompanhamento e a ajuda que dão aos advogados, né? Isso é um tipo de coisas que tu se calhar só percebeste quando estiveste lá e percebeste que se calhar eles davam muito mais valor à segurança do que melhorar 10% da qualidade da resposta da LLM, não é? Sim, isto acontece muito em setores conservadores, mesmo na banca era igual, é o efeito IBM ou o efeito Microsoft no caso deles, que é se der a geneira, se nem a Microsoft conseguiu resolver, como é que nós tínhamos, né? Ou seja, no fundo passar a responsabilidade, pronto, e acho que é normal que assim seja, né? Claro. Mas por exemplo, falámos com a Bird & Bird, que é assim uma firma de advogados muito grande, e eles usam agora, ok? Mas eles continuam a ter problemas com knowledge management, porque depois aquilo integra com as drives que eles usam, que é o iManage ou outras parecidas, mas depois a informação não está lá. Para vocês perceberem que basicamente um advogado redige um contrato e manda ao cliente, ok? Depois pode haver um ping-pong, não sei se já negociaram um contrato por mail, mas é horrível, mas também há isso. Depois muitas versões, depois qual é a versão certa, depois qual destas versão underscore final underscore ajustada. Não há um Git para advogados, né? Pelo menos disseminado o suficiente, e às vezes há várias versões que até estão boas e que podiam ser utilizadas, né? Só que pronto, houve uma adaptação que se teve a fazer por causa das características específicas do cliente, né? Mas acontece este ping-pong. Depois, este contrato vai ter que ser guardado para ser reutilizado mais tarde por outros advogados ou pelo aquele departamento ou o que seja. Só que, mas quem é que se vai dar o trabalho de anonimizá-lo e para guardar? E guardá-lo onde? Pois em escritórios muito grandes o que acontece é que eles acabam por ter equipas que fazem isto.
só que depois usam nos sistemas de taxonomia diferentes, então guardam em pastas diferentes, depois aquilo está uma confusão na mesma, não é? Depois, como é que tens um bom reg system se tipo não tens os dados organizados ou nem sequer estão lá? E depois são múltiplas fontes de dados, né? Estamos a falar de dados públicos, legislação, casos de tribunal, dados internos que passa para o cliente, né? Os arquivos do cliente, e até doutrina, que é tipo livros jurídicos que importa, né? Para construir os argumentos. Há uma panóplia, ou até soft law, que é tipo pareceres da CMVM, por exemplo, que também tem valor legal. Então há aqui este ecossistema todo de dados e isto precisa de ser resolvido, não é? E são altamente unstructured, não é? Exatamente, sim. E eu acho que é isso que os LLMs podem trazer, ou seja, estruturar dados. Nós usamos muito LLMs também para o pré-processamento e foi aí logo que eu vi a oportunidade, que já estava a usar antes do ChatGPT, que é tipo coisas que antes tinhas de ter modelos treinados para fazer, né? Agora um LLM tem uma performance relativamente boa, mais variadas de tasks, ou seja, entity recognition ou o que quer que seja. Então, Ou seja, para pôr nomes às coisas, de reconhecer o nome da pessoa, o NIF, etc. Tudo. Features também. Ok. Uma série de cenas. Mas então o que é o vosso produto hoje? Nós estamos a focar hoje no Knowledge Management e é isto que estamos a tentar resolver. Mas é gestão de Knowledge Management ou é acesso ao Knowledge? Ou é os dois? É os dois, sim. Primeiro queremos fazer uma organização automática e depois que esse conteúdo seja acionável e consigam, com interface simples. A ideia é eles não terem que lidar com pastas e pastinhas. Eu preciso de uma cena, eu tenho aqui um caso muito parecido com um caso que eu já vi, eu posso interagir como interajo com o ChatGPT e pedir onde é que isto está, eu preciso disto, e encontrar a informação de forma acionável. Mas encontrá-la ou seja, geral é isso. Sim, mas eu consigo fazer perguntas sobre um documento específico ou o output é, olha, tens este documento que é o caso mais parecido com o teu caso. Fazer perguntas sobre um documento específico, é uma feature básica hoje em dia. Sim, Sim. Ou seja, o valor está daquela tralha toda e eu saber que é aquele o importante e puxá-lo para cima. Sim, exatamente. Acho que devia haver um Google interno para a informação interna que funcionasse bem. Eu acho que é essa cena. Pois, claro que se tens GenAI e podes ter uma interface de comunicação de forma mais intuitiva. Agora, claro, há aqui todo um product discovery e a malta quando fala de design, né, e de UX, UI, sei lá, às vezes, por exemplo, quando estamos a desenhar eu sou um bocado obcecado por design e nós temos designers na equipa. Quando estamos a desenhar um objeto físico, é fácil diferenciar tipo uma cadeira de uma caneca, não é? Só que quando estamos a falar de programação e websites e parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas não é, né? E falamos só que é UX, mas há subtilezas que podem criar de facto novas categorias, não é? E tens um exemplo para materializar isso que estás a dizer? Um exemplo. Um exemplo é difícil. Sim, mas tem muito a ver com UX, estás a ver? E há aplicações que dão gosto de usar. O que eu quero dizer é que tu podes dar vários nomes e dizeres que é a mesma coisa. E às vezes as pessoas reduzem um bocado as coisas a categorias e caixas fechadas. Mas de facto a experiência e a execução da startup, né? A experiência que causa ao utilizador é o diferencial, né? Costuma ser que a execução é tudo e é, mas lá está, eu acho que é muito à volta da experiência e eu acho que a experiência faz com que seja um produto diferente e não devíamos estar só isso é para knowledge management, então é tudo a mesma coisa, estás a ver? Mas pode ser knowledge management e ter formatos tão diferentes, ou pode ser uma rede social e ter formatos tão diferentes. É uma rede social, está bem, mas se calhar vocês veem que o X é diferente do Reddit, a experiência é totalmente diferente. Também pode dizer que o Stack Overflow é uma rede social. Estás a ver? São coisas, né, muito diferentes e às vezes esta redução acho que perde-se aqui um bocadinho no contexto. Qual é que é o maior desafio neste momento? O maior desafio, acho que contratar é um desafio, sem dúvida. Quantos é que vocês são? Só para... Agora somos 4. Somos três founders, mas somos 4 a trabalhar nisto o tempo inteiro. Pronto, os meus outros founders, o Totas já disse, é de física teórica, depois ele também fez um mestrado em ecologia no Reino Unido.
nada a ver. Mas ele gosta muito da parte matemática e ler os papers e dar deep dive na cena. E ele tem ideias muito interessantes, né? Porque agora há um hype gigante à volta dos LLMs, mas acho que há muita investigação por fazer ainda em IA neurosimbólica, etc. E ter estruturas mais fixas. E o Cabral também é de sistemas inteligentes, e a tese dele também foi sobre. Aliás, ele desenvolveu uma library para fazer uma tese. A library dele é muito fixe, por acaso. Faço a publicitar, mas é para treinar modelos de Stable Diffusion. Okay. Até saiu no Hacker News, é bacana. Mas contratar, eu acho que é um desafio. Daí eu até ter pensado nesta alternativa. E quando és um founder jovem, estás a fazer uma cena, não tens um track record, nem muita experiência, lá está, tens de te alavancar de outras formas e tens de provar muito ou com atração, com execução, com pessoas a que te associas. E nós vamos sentindo também este compound effect, né? Nós também sempre desde cedo nos preocupámos em rodear pessoas que sabiam muito mais que nós, né? Sei lá, e pessoas às vezes assim um bocado à toa. Acho que isto é uma história gira para vos contar. Um dos nossos mentores é o Tyson Ballard. Ele vive ali perto de Carcavelos, ok? Ele é australiano. Ele é dos maiores especialistas de legal tech tipo no mundo. Ok, ele fez um exit, não sei, coisa de 3 anos para concílio. Pronto, agora está tipo reformado, agora também está a começar uma startup. E já fez várias empresas ao longo da vida. E é um indivíduo muito bem conectado. Só para ter uma ideia, tipo, os clientes dele era tipo a Meta, ok? É dessa dimensão, eBay. Tanto que houve até uma certa altura. Isto aconteceu várias vezes, tipo, a malta vê que nós estamos a começar isto e tentar descontratar, ou deixa lá isso, vem trabalhar para mim, não sei o quê. E na altura também tentou. Foi uma proposta aliciante, mas acabámos por decidir seguir a lei da law. Que ele queria que fôssemos product owners de um projeto assim, bastante grande dimensão, um cliente também grande. Na nova empresa dele. Na nova empresa dele, já está a descolar. Mas ele tem uma equipa extraordinária. Ele tem um indivíduo que trabalhou 15 anos na CIA. Assim, depois ele vai buscar assim uns currículos. Ele não tem dificuldade nenhuma a contratar. Ele às vezes até nos tenta mandar algum deal flow para colmatar isso. Mas pronto, diria que essa é uma dificuldade. Tentar também decidir o caminho e aprender é uma dificuldade, né? Porque era como eu estava a dizer, às vezes a posição do botão ou como é que vai ser a feature desenhada faz diferença, já define o produto, né? Eu sei qual é o valor que eu quero acrescentar, ok, mas como é que eu vou? E pronto, este ciclo de validação são coisas que demoram, especialmente no mercado que tu incerto, né? E depois tu tipicamente há aqueles dilemas, né? Tens tu podes dirigir o produto de 3 formas. Eu gosto desta framework, né? Pode ser CTO driven, product owner driven ou customer success driven. CTO driven é uma cena que não queres, só te apaixonas pela parte técnica e depois tipo, não arranjas um product market fit, né? Se for muito customer success driven, também podes fazer overfitting para aquele cliente, né? Ou até acabares por estagnar como uma consultora, uma agência, né? E não consegues ter tipo uma cena que fica um SaaS ou produtizado, né? E a cena de ser mais product owner driven, né? Sabes qual é o produto, queres generalizar, etc. E queres construir aquele SaaS ou o que seja, mas depois, mas também precisas de ganhar aquela tração inicial, ter aqueles early adopters que curtem bué e de aumentar a retenção, né? Então, estas discussões internas estão sempre a acontecer, né? E tomar este tipo de decisões, e depois é muito dependente de cada mercado, né? E legal tech é uma cena muito niche, né? Não é comum, não encontrar assim VCs que investam muito em legal tech, por exemplo. Estás a ver? O vosso primeiro cliente foi aquela firma de advogados que vos acolheu? Exatamente, sim. E como é que foi o processo de venda? Eu estava aqui numa posição privilegiada que era, de repente era das poucas pessoas que percebia disto novo que estava a acontecer neste mundo, que era o legal, que era bastante conservador, né? Então havia muita predisposição para aprender, não é? Ou seja, acho que nós demos workshops e houve muitas conversas que por si já davam a entregar valor e acho que há também um efeito e acho que é por isso também que estas startups, o Harvey e a Legor, estão a ter tanta atração, tanto crescimento e que antes no setor legal não era comum. Claro que eu não vejo que seja só por causa da oportunidade técnica que surgiu. Eu acho que é muito também pelo hype cá à volta e o medo. Que é tipo, nós não podemos ficar para trás, não podemos ser os escritórios de advogados que não usam AI. Nós temos que usar AI. Nem interessa se é eficiente. E ao início, muito honestamente, nem era.
e eram setups demorados, etc. Mas nós temos que usar. Então acho que isto também favoreceu nas conversas que tivemos com os escritórios de advogados. Ok. Então nesse sentido não foi difícil. Acho que o difícil ao início é encontrar tipo design partners que te ajudem também a construir o produto, não é? E as horas dos advogados são caras, e tens alguém que dê a disposição de chateia os advogados à vontade, podes andar aqui dentro à vontade, podes fazer entrevistas, podes perguntar o que quiseres. Claro. E depois do nada temos acesso a este conhecimento todo jurídico, que normalmente é cobrado e bem cobrado, e acabamos por aprender imenso e por ser vantajoso. Então, para te responder, acho que tivemos essa vantagem. Mas o pitch que vocês fazem a outros clientes é o que? É ganho de eficiência e vão ganhar tempo e vão poder trabalhar mais? Sim, eu acho que atualmente o discurso tem sido muito por aí. Isso também é uma discussão muito aberta e tenho muita discussão com advogados. Mas para te responder primeiro à pergunta, eu gosto muito primeiro de ouvir o cliente, o que é que ele precisa, né? Ou seja, o que é que se passa? Porque que é que estás a procurar usar IA? Qual é o objetivo, né? Também para perceber isso, né? Depois há diferentes níveis de maturidade, né? Nas respostas, obviamente. E depois de perceber isso, uma das coisas que nós percebemos é que, de facto, depois também há uma coisa que nós chamamos o Pilot Purgatory, que é os escritórios de advogados estão a experimentar às vezes 5, 6 soluções ao mesmo tempo. Pronto, agora podemos discutir se isto é bom ou mau, mas acho que o que trazemos um pouco de refreshing para eles é, estamos a falar da dor que ninguém está a pensar. Ok, knowledge management, ok, está bem, isto funciona e tal, ok, mas o meu conhecimento que eu quero reutilizar, quem é que eu vou buscar? Sim, é uma dor que está instaurada e que eles aceitam porque sempre foi assim, não é? Sim, eu acho que eles sentem mesmo que é refrescante ouvir isso, porque ninguém fala disso. A malta fala contract drafting, legal research, faz DDs muito mais depressa. Estas multinacionais que tentaram fazer tentar perceber que soluções é que podiam ser agnósticas em termos de, né, cada país tem a sua legislação. Sim. E isso é uma chatice, né? Parece que esta é uma startup, né? Também, daí não haver muita inovação também em legal tech ao longo dos anos. O Tyson até me diz-me sempre: isso é tudo a mesma coisa, eu vou às conferências todas, é sempre igual, e ele continua a achar que é igual e que os problemas são os mesmos, só que agora está pintado com esta nuvem do IA. Sim, então eles tentaram ver estas coisas que fossem basicamente agnósticas à legislação, né? DDs, due diligence, e este tipo de cenas, e essas ferramentas oferecem coisas nesse setor. Eu até acho que há aqui uma vantagem em pensar ao contrário, que é, porque não de repente integrar tudo o que é legislações de todos os países, né? E seres ultra específico e não seres tão broad como as outras, não é? Sim, exato. Ou seja, acabares por tomar o rumo oposto. Eu vou tentar ser muito bom a integrar todas as fontes jurídicas, por exemplo. Ok. Eu tenho uma pergunta que até fiz ao Pedro, que veio cá há pouco tempo, mas agora é num ângulo diferente, que é, imagina, eu acho que as LLMs, a única área em que elas são altamente especializadas, para além de conversa normal e conhecimento genérico geral, é programação. E eu não sei se é por ser uma oportunidade de negócio que a OpenAI quer resolver, a OpenAI todas, não é? Mas pronto, falar na OpenAI como entidade que representa todas, porque vale muito dinheiro e é uma oportunidade que eles conseguem perceber, e como eles são engenheiros estão a resolver o seu próprio problema, ou se é por ser fácil deles perceberem se aquilo está a resultar. Ou seja, se eu conseguir ensinar uma máquina a programar, provavelmente estou a ensinar as outras coisas também, porque tenho ali uma coisa que é mais ou menos fácil de validar. Mas para qualquer outra área, as máquinas são mais ou menos boas. Out of the box nunca são espetaculares, não é? Um LLM não sabe toda a legislação portuguesa, suponho, e é muito difícil que out of the box ela funcione para esse caso. Portanto, vocês têm de fazer algumas. Falaste em RAG, mas deve haver outras coisas que também se possam fazer. Mas tu sentes que a base que temos agora, mais essas soluções que são, não são bem pensos rápidos, mas que são on top das que já existem, é suficiente? Ou achas que o ideal seria ter uma LLM treinada com material jurídico, ou pelo menos fine-tuned muito profundamente para material jurídico? Sim,
Estás a questionar porque é que a programação, como é que é a área mais onde há mais incidência nisso. Eu acho que também tem a ver com acesso a dados, ok? Porque tipicamente há uma cultura muito aberta da parte dos developers, né? Vai de haver muitos repositórios open source e sei lá, e muitas dúvidas e a malta partilha e ajudam sempre. Há uma entreajuda a resolver os desafios técnicos. Pronto, isso não acontece na área do direito, por exemplo. É um bocado oposto até. Cada vez menos, mas há muita cultura. Há advogados que se recusam a partilhar contratos ou minutas porque acham que tem ali a cena especial deles, que é proprietária, né? Pronto, então, e mesmo a questão, até acesso a livros jurídicos, né? Não há. Geralmente, se queres o livro, pagas, né? Os alunos querem. Sim. Mas acaba por ser um desafio muito maior para todas as pessoas que estão a tentar aproximar esta tecnologia de áreas específicas do que para um Cursor ou um Windsurf, que é tipo a baseline dos modelos já é muito mais alta do que a baseline para legal ou para medicina. E é meio pescadinho de rabo na boca, não é? Sim, depois quanto melhor, melhores vão ser também, não é? Porque a malta vai investir mais tempo nisso. Mas vocês sentiram que tiveram de massajar muito os modelos até eles darem resultados satisfatórios? Ou seja, havia muita alucinação ali para o meio ou não? Depende da qualidade dos dados, não é? E a questão é que tu podes usar o próprio LLM para te ajudar a melhorar a qualidade dos dados e aumentar um pouco a resolução do que é retrieved e sei lá como faz os embeddings, se estás a fazer embeddings que e depois podes pôr metadados, etc. E eu acho que, ou seja, tipicamente, se tu tiveres a informação, aquilo são papagaios em esteroides, né? Como a malta costuma dizer. Se tu meteres a informação necessária para dar a resposta no prompt, ele à partida dá a resposta, ok? Porque ele digere e vai mastigar aquilo, e como estás a condicionar as probabilidades da resposta, tipo, ele à partida vai buscar aqueles tokens para responder também, não é? Então, ou seja, acaba por ser lá está, é uma questão da pesquisa, da qualidade da pesquisa. Se tu dás a informação certa, vai responder bem. Só que saber qual é a informação certa jurídica é uma cena que está na cabeça do advogado, não é? Tu também podes recolher esses dados. Sim. Por isso é que aqui, sei lá, a grande vantagem acaba por ser teres um modelo de negócio em que consigas adquirir dados que outros não tenham. É até uma estratégia de exit. Nós estivemos a falar, por acaso, com um colega que trabalhou na LexisNexis, mesmo no departamento de adquirir empresas, né? Eles compram. Pronto, a LexisNexis é assim uma empresa legal bastante grande e tem muitos repositórios legais. Pronto, eles muitas vezes procuram, às vezes, empresas em certos mercados que tenham acesso a dados que mais ninguém tem, compram, adquirem para integrar na tecnologia deles. Isso é uma grande vantagem, se calhar, da estratégia que vocês estão a adquirir, não é? Ou seja, focarem-se em knowledge management vai-vos permitir ter os dados, não é? Para depois, se calhar, darem o salto, que não seria tão fácil ao contrário. Sim. Vocês quando entram num cliente novo e ingerem os dados deles, obviamente coisas que são anónimas não estão aqui no âmbito desta pergunta, mas tudo o resto vocês, ou seja, a cada cliente o vosso modelo fica melhor, fica mais inteligente e todos os outros que já são clientes também vão beneficiar disso? Ok. Sim, ou seja, sim e não. Sim. Ou seja, há um nível de treino que acontece e que propaga para todos os clientes. Há outro que é só naquela instância, não é? Ou seja, claro. Portanto, sim, conseguimos partes do modelo ficam melhores, depois tornam-se arquiteturas complexas, mas há coisas que conseguimos treinar sem comprometer dados de ninguém, não é? Pronto, sem querer dar muitos detalhes, mas sim, é possível. Claro. Sim. Quantos clientes é que vocês têm neste momento? Quantos quê? Clientes. Temos vários pilotos, ok? Temos na pipeline uns quantos. Neste momento o nosso problema é mesmo conseguir dar vazão a toda a gente que temos na pipeline. Mas tem um setup muito custoso, ou seja, porque é que não é, eles vão ao site, fazem login e estão a usar? Porque depois depende onde é que estão os dados, ok? E como é que defines que aquele dado é de qualidade ou não? Ou seja, há um clima um pouco heterogéneo, não é? Ou seja, tipicamente aquilo tradicionalmente o que acontece por humano, quando é revisto por humano, é aquela pessoa que decide este contrato é bom o suficiente para se guardar. Não é? Como é que tu fazes essa decisão de forma automática? Não é? Tentares perceber esta forma de fazer estes processos não é trivial. E depois estamos a falar de muitos dados e às vezes são terabytes, ok? Mas
tu pensas, ok, terabytes de texto, isto não pode ser. Depois vais ver, estão lá outras coisas pelo meio, né? Opá, às vezes são fotos, documentos. PDFs. Exatamente. E estamos a descobrir como fazer isto. Ou seja, ao início fizemos muito à mão, né? Depois fomos tentando automatizar partes do processo, até que o ideal é termos o processo todo automatizado de forma generalizada, e daí também testar ter use cases diferentes com clientes diferentes, né? Então neste momento imagina vocês que têm um novo cliente, seja um piloto ou não, e implica um de vocês pelo menos ir lá com eles e andar a fazer upload de tudo e ver o que é que faz sentido, o que é que não faz e não sei o que, não é? Sim, perceber pelo menos, né? Mas também acontece que há coisas que são muito parecidas e transversais. O que acontece é que há módulos que são fáceis de integrar, outros que às vezes não, e depois. E não precisam de ser eles a fazer o upload. Se tu capacitares alguém, dizer olha, deves fazer upload disto e não disto, depois alguém lá dentro trata das coisas, não é? Sim, é verdade. Sim, mas percebo que tem aí um custo de setup que vocês têm, ainda se calhar um bocadinho manual, não é? Mas o ideal no futuro, lá está, é ser completamente automático e estamos a pensar formas disso, né? Mas o que interessa não é nem ser, às vezes as pessoas ficam obcecadas com o automático, mas para mim o automático nem sempre é melhor, o que interessa é ser conveniente, certo? Né? Às vezes tudo demasiado automático. Por acaso, por exemplo, uma questão, estávamos a falar até no nível de UX. Muitas vezes o que a malta faz nos sistemas REG é, ou seja, eu faço uma pergunta. Só para perceber, a REG é uma maneira de tu dares informação nova ao uma LLM. Ou seja, dás os documentos e ela processa aquilo e aprende ou sabe onde consultar aquela informação. É Retrieved Augmented Generation, na prática quer dizer acúpulas um motor de busca para dar um prompt a uma LLM. Okay? É tipo o ChatGPT quando vai ao Google pesquisar, ou o Perplexity, okay? E usa um search, vai pesquisar e depois já. Só que às vezes acontece uma transformação, que é eu faço uma pergunta e aquilo vai basicamente há um prompt interno que eu não vejo, que o que vai fazer é transformar aquela pergunta em várias perguntas para tentar apanhar o máximo de contexto possível. Ok? Tipo, ou seja, a pessoa deu aquilo ao LLM e disse, gera perguntas com base neste contexto, e depois essas é que são searched. Ok. Mas aí perdes controle, ou seja, o advogado deixa de conseguir ver, o advogado ou quem quer que seja, deixa de conseguir ver o que é que foi pesquisado. O que é que foi pesquisado, e às vezes pode ter sido completamente ao lado e não tens forma de ter esse feedback. Mas, por exemplo, quando estás a pesquisar no Google, tens aquela questão do autocomplete das sugestões. Se calhar se tivesse uma sugestão, porque eu não sei porque é que não vejo mais isto no UX, porque sei lá, se prompt engineering é uma cena e se o prompt tem que ser bem feito, porque é que no ChatGPT, quando eu estou a escrever um prompt, ele não me sugere um prompt melhorado? Estás a ver? Isso é um ponto, porque eu acho que neste momento em que já se lida com LLMs há tempo suficiente para se começar a falar em prompt engineering, não sei o que, sinto que para os utilizadores mais leigos é uma incógnita, não é? Porque é que eu faço este prompt assim? Como é que eu faço? Dou contexto, não dou, escrevo as perguntas, qual é o formato? Podes fazer meta-prompting, mas não é uma coisa que se faça muito, não é? Sim, não. Sim, e o que acontece, tipo, por exemplo, estas empresas Harvey, etc., eles têm um arquivo, um botão onde tu podes ver os prompts guardados pela instituição. Ou seja, já tens uns prompts já pré-feitos, né? Podes usar, pronto. Isso acontece. Mas eu não sei se é o melhor UX ou não, mas lá está. Acho que este autocomplete era uma feature fixe. Por causa era interessante. Vocês sentem que têm imagina, o equilíbrio entre contratar e manter a empresa mais ou menos sustentável deve ser uma coisa relativamente difícil de se fazer. Ou seja, eu sei que preciso de mais pessoas para chegar a estas features, mas só tenho X dinheiro, ou então vou tentar contratar alguém que me vai trabalhar de borla, mas isso é ainda mais difícil, não é? Como é que tu geres este equilíbrio de esta malta está-me a pedir features, mas eu não tenho mãos agora? Sim, é uma questão que estamos a descobrir ainda também. Mas sim, eu sou muito picky a escolher pessoas para trabalhar também. No sentido em eu acredito muito mais numa equipa pequena, mas muito boa. Aqui neste momento, sei lá, acho que temos uma equipa muito forte naquilo que faz e realmente é muito boa, muito talentosa e até criativa, né? E trazer alguém que não é só para tapar buracos e exportar features,
podes fazê-lo, mas pá, para isso também tens bué apoios para, sei lá, subcontratares uma agência para te fazer uma feature específica, se queres só validar, por exemplo. Há formas de fazer isso, nós já recorremos até para fazer algumas cenas do género. Pronto, depois também depende, mas há muitas fontes de financiamento também podes ir buscar para tentar colmatar certas cenas, e depois é tentares um bocado usar as tools que tens, né? Podes fazer um IDT, né? Um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico. É uma tese ou... Não, é uma proposta, é tipo, há apoios do Estado para tu desenvolveres tecnologia, assim, basicamente. Tem que ser incerto o suficiente, não pode ser só uma implementação técnica, né? Então, pronto, consegues ir buscar dinheiro ao PRR, etc., para pôr malta a trabalhar para ti, e normalmente fazes tipo em consórcio com um laboratório, assim. Pronto, isso é uma forma de fazeres, não é? Claro que podes levantar capital também. Provavelmente vai ser um misto dos dois, e podes pensar, ok, onde é que eu quero chegar, quais é que são as features. Depois tem sempre strings attached, né? Se fizeres um IDT, tu não podes comercializar o IDT enquanto ele está sendo desenvolvido, por exemplo. Então pode-te atrasar o go-to-market. Ok. Claro que tu podes usar parte do que foi desenvolvido e dizer que é uma versão diferente, não é o mesmo produto, porque o produto... Sim, mas já estás ali a criar... Sim, mas é importante saber contornar, e pronto, há consultoras que fazem muito dinheiro e é isto que fazem, literalmente. E pronto, e é uma maneira de conseguir de repente pagar bem a malta, né? Tu podes pôr até 5.000 euros por funcionário de custo, até é fixe para Portugal, né? Claro. Mas pronto, depois tem estas strings attached, então tens que ver, ok, vou fazer isto desta forma, mas se calhar vou buscar capital privado para pôr esta feature que é mais urgente no mercado. Pronto, se calhar esta não é tão crítica, mas é um bom add-on. Esta provedora de software está, ou és investido em Sweat, também é uma opção, ou esta software house tem um apoio. Depois também há apoios assim do género, que é, tu tens um desconto grande porque o Estado paga o resto. Pois. Vamos ver. Estás a dizer, se fores contratar serviços, por exemplo, a uma agência ou qualquer coisa. Exatamente. Quanto do teu dia é que é gasto nesta parte mais estratégica e a pensar como é que se vais contratar aquele, se vais buscar dinheiro ali, se vais não sei o quê, se vais fazer, que feature é que vai para a frente, o que é que não vai, versus desenvolver ou falar com novos clientes, integrar com novos clientes, ajudá-los e assim. Sim. Dia ou semana, não é? Sim. A estratégia é uma cena que está sempre presente. Não é? Todos os dias estamos a consumir boa informação, né? Às vezes é um bocado overwhelming. Mas sim, mas nós temos um perfil eu acho que até temos um perfil mais estratégico, o que é uma coisa que nem sempre beneficia nestas fases mais early, ok? Mas nós já temos muito planeamento. Não é planeamento, passamos horas a fazer, são coisas que nos ocorrem de repente, ok, vamos aproveitar isto mais lá à frente, isto vai fazer sentido, etc. Mas sim, acabamos por gastar bastante tempo a pensar, mas não é uma coisa que agora vamos sentar a pensar. Não, é tipo, faz parte do dia a dia. Não é uma cena que eu penso vou alocar horas para isso, não é uma coisa que acontece espontaneamente. Pronto, depois desenvolvimento é essencial, tipo, tens que exportar features e é importante definir slots, né? Tipo, e uma das decisões foi pôr o Cabral a full time só no produto sempre, ok? Que é o nosso CTO, né? Ele na verdade fez uma apresentação há pouco tempo, que eu quis que ele fizesse uma apresentação pública também, porque acho que no geral até somos todos bastante bons comunicadores, mas ter alguém focado nisso é muito bom porque tira-te separadores da cabeça. Okay. Sabes que alguém que só pensa naquilo e está super focado naquilo e que tu podes confiar que aquela pessoa vai-te lembrar do que for preciso fazer também. Né? Porque quando estás a gerir muitas coisas ao mesmo tempo, acabas por ter muitos separadores abertos na cabeça. E isso também estraga um bocado a produtividade, né? Tu tens que decidir, não, estas 3 horas é isto que eu vou fazer. Sim. Né? Tens ali um switching cost gigantesco. Mas nesta área eu acho que se perde muito tempo a tentar perceber as coisas, né? Especialmente quando não tens. Eu acho que é uma desvantagem. É uma desvantagem e uma vantagem. Nenhum de nós ser advogado, né? Pois. Claro, nós tentámos colmatar isso, né? Tendo o investidor também como o Manel como nosso business angel, mas mesmo assim tens muitas vantagens e tu estás a desenvolver o produto para ti próprio. Claro. Por isso é que tipo, sei lá, quando tu és... Mas também ficas muito mais absorvido pelo teu problema, que se calhar pode não ser assim tão generalizado, não é? Sim. Eu acho que é muito... mas é muito mais fácil, por exemplo, para um developer fazer tools para developers. Claro, sim. Certo. Enquanto...
Só que depois aqui, por exemplo, um advogado fazer tools para advogados, a questão é que ele não programa. Percebem? Então também acaba por ser uma vantagem e uma desvantagem. E é muito raro teres tudo na mesma pessoa. Ou seja, tipo, teres um advogado programa bem. Sim, deve haver pouquíssimos. Programa, pronto, muitos alegam programar, mas pá, fizeram suficiente para criar fazem um print hello world e é isso. e pronto, depois mostra o certificado e toda a gente confia que vocês já levantaram capital de Business Angels. O que é que tu achas? Se calhar tiveste este feedback diretamente, mas o que é que tu achas que eles viram na vossa equipa e no produto e na empresa ou na área que os fez arriscar? Ok, pronto, um deles foi o Manel, lá está. Ele achou, ele gosta tipo de empreender também, e ele já suportou, já foi Business Angels noutros negócios no passado. Negócios que agora, até hoje em dia, são parte do problema, no sentido que são tools que já estão um bocado desatualizados. Ele também ajudou com esses fundadores no passado, na verdade. Mas se eu fosse apontar as coisas, eu acho que resiliência é uma das coisas, né? Pá, nós tivemos imenso tempo a tentar, né? E sem receber. Claro que tens que ter uma rede, acho que toda a gente se pode dar ao luxo de fazer isto. É super sofrido, né? Se fosse hoje, se calhar eu tinha ido para um founding team, stock options, uma cena mais de chill. Mas é duro, então perceber que há essa resiliência, acho que foi um fator bastante importante. Nós todos, né, termos aguentado esse tempo todo. E depois também temos claramente um conhecimento profundo da área tecnológica, não é? E pronto, e não estamos preocupados só a fazer um rapper. Não que eu acho que haja mal em fazer um rapper, não acho de todo. Eu acho que o sucesso destas legal techs vão iniciar só rappers, e não é aí que está o valor, sendo honesto. Mas acho que foram esses dois fatores principalmente, resiliência e conhecimento da área. Ok, vou voltar a um assunto, se calhar antes de fechar, que eu acho que é interessante, que é, tu disseste, ficaste muito decepcionado com a faculdade, mas foi a faculdade que te abriu estas portas todas, desde aprenderes, ou seja, estás dentro de está a faltar a palavra, NLP na altura, desde teres a professora de Legal Tech que depois te abriu os horizontes para uma área que tu se calhar nunca tinhas pensado, mesmo depois dentro de estarem no IPN e estarem ali dentro daquele ecossistema, e se calhar outras pessoas que tu conheceste também conheceram-te na faculdade. Achas que isso não é valor suficiente para justificar teres ido para a faculdade? Claro, eu não acho que não se tenha justificado. Agora, eu também não sou daquelas pessoas de me queixar e não fazer nada acerca disso. Então, quando eu troquei de curso, eu decidi, ok, eu vou ter um papel muito mais ativo nisto, ok? Então vou ser, quero ser delegado de turma, ok? Bora dar feedback aos professores, o que é que eu acho que pode melhorar? Bora tentar fazer a minha parte, né? Ok. Então, e esse envolvimento meu também me tornou a experiência melhor overall. Eu acho que é completamente diferente também, estás na faculdade ainda um bocado a explorar. De forma passiva, não é? De forma passiva, do que já sabes o que é que queres e o que é que procuras, né? Porque de repente até network te dá, né? Claro. E em várias áreas, pronto, depois fui para Lisboa. Acho que também foi importante ter ido para Lisboa no sentido em, se vocês virem, um quarto dos advogados do país, é surpreendente, está em Lisboa, conselho. A sério? Nós temos uma visualização muito gira nessa distribuição geográfica. Pronto, então ir para lá foi uma decisão fixe, no sentido de o deal flow está muito lá. E muitas, mesmo cá no Porto, tipo, os escritórios que estão cá às vezes têm presença também lá, né? Então acaba, é muito à volta de Lisboa, não é? Eu acho que Lisboa é uma cena, é tipo, está tudo muito, é muita coisa a acontecer lá. Tem mais gravidade, não é? Do que o resto do país. Tem, sim, mas isso é bom e mau, né? Porque as coisas depois também acontecem mais em silos, né? Se calhar aqui é mais fácil encontrar empreendedores na rua. Pronto, ali acontece se tiveres, por exemplo, sei lá, à volta ali onde estão os ecossistemas. Nós também estamos na Fintech House, por exemplo, seja lá, né? Obviamente ali vais encontrar empreendedores, mas também está tudo muito mais diluído. Então tens tipo esta malta com dinheiro, porque fundou startups e está a levantar capital, ou mesmo as próprias firmas de VC. Mas também tens o poder mais clássico e convencional, institucional. Então é uma misturada assim muito grande, né?
Yeah. Mas se fosse hoje, ias para a faculdade? Se fosse hoje tinha começado a aprender a programar muito mais cedo. Isso era uma das primeiras decisões, sem dúvida. E pronto, depende se conseguisse ter as skills que tenho hoje antes, por ter começado mais cedo, se calhar não teria ido. Não, obviamente. Sim. Não, mas eu não ia para a faculdade outra vez tirar o mesmo curso. O que eu estou a dizer é, sabes o valor que isso te trouxe? Irias para a faculdade outra vez sabendo o que ias aprender lá? Se me arrependo de ter ido, não. Ou seja, iria novamente, obviamente. Isso sim. Mas então em que ponto é que não há, disseste, acho que a expressão que usaste foi não há overlap entre a indústria e a faculdade, mas o que me parece é que a faculdade foi exatamente o ponto em que te permitiu fazer overlap entre o que tu estavas a aprender em 2 ou 3 cadeiras e um negócio que tu criaste. Sim, mas não podemos generalizar o meu caso, não é? Não, eu sei que não, mas eu acho particularmente interessante o teu caso porque... Sim. Mas houve aqui uma mudança também de objetivos e de curso e de muita coisa, não é? É necessário. Eu acho que podemos pegar nestes aspectos bons e tentar propagá-los para o resto da academia. Claro. Não é? Porque se fores analisar um curso de Direito, por exemplo, vais-te surpreender, não é? Do quanto fechado as coisas são. Mas se calhar é muito mais útil para a prática diária, porque Direito é uma coisa mais direta do curso para estou a falar, eu não sei, mas parece-me que é uma coisa muito mais direta do que um curso de engenharia ou STEM em que aprendes matemática a dar aos pontapés e depois aquilo na verdade há muito pouco que usas especificamente, não é? Não é tão direto assim. Alguém acabado de sair da faculdade não sabe exercer direito, ok? Sim. Aquilo é altamente teórico. Não quer generalizar, né? Também não estudei, mas é do contacto que tenho feito, né? Com os alunos, etc. E é muito, cada cadeira depende muito do professor que está. Claro. Há uma doutrina associada, então tens de escolher a bibliografia daquele professor e basicamente o exame é avaliado consoante isso, não é? Então não sinto que haja propriamente um fit maior entre isso e o mercado. Nas áreas STEM, eu acho que no mestrado isso começa a melhorar, né? Mas na licenciatura é tudo muito. Não sabes muito bem. O que é que mudavas então? O que é que eu mudava? Olha, esta sugestão que eu dei é uma delas, né? Certo. Percebes logo para que é que aquilo é útil, não é? As empresas disponibilizarem dados e problemas também, não é? Porque também os professores também, isto é um problema para as pessoas, eu não estou a dizer que culpa dos professores de todo. Acho que eles até deviam ser ajudados nesse sentido, que é tem pessoas que me diziam, onde é que eu vou buscar dados agora? Às vezes usam os mesmos datasets, mas aplicam operações matemáticas nos conjuntos para aquilo diferir um bocadinho, né? E depois há dados que ninguém sabe que são públicos e que, por exemplo, os dados do IRN, tipo, que são dados de empresas, etc. Isso dá para comprar e eu posso ir comprar, aquilo são tipo 5.000 euros e tenho acesso a todos aqueles dados. Sim, a faculdade pode ter uma licença bonificada até. E dar aos alunos e pedir, façam aí cenas, bora descobrir, bora ajudar as coisas a andar para a frente. Eu acho que é a informação específica de cada área e depois não passa e as coisas têm que começar a ser mais multidisciplinares, não é? E não tão fechadas em, sei lá, porque a engenharia informática é útil, mas estas áreas de informática até são úteis quando aplicas a um caso concreto e se calhar a biologia ou sei lá, a medicina ou whatever, então tem que começar a haver cada vez mais esta interseção, diria. Mas quanto mais intersectares, menos específico vais ser. Certo, mas quando é que tu deves decidir que queres te especializar? Não sei, estou a perguntar. A experiência que tive, eu gostei bastante de andar na faculdade e de ter aprendido uma gama de coisas super aberta. Mas eu acho que há muito essa percepção de aprendo um bocadinho de tudo e depois não sei nada a fundo. Mas o problema de te especializar é que tens ali um custo de oportunidade de não estás a explorar outras áreas, não é? Por exemplo, se tu não tivesse a cadeira de Direito, provavelmente neste momento estavas a fazer outra coisa completamente diferente. Sim, e tu não saíste lá especialista em Direito, ou seja, tu não aprofundaste minimamente nada de Direito. Não, de todo, sim, mas o que eu defendo não é essa especialização ou não. Ou seja, é o contacto com o mundo real. Ou seja, os projetos não serem tão teóricos, serem muito mais... Exatamente. Eu acho que há lugar para tudo, não é? Eu acho que há áreas, obviamente, se estás a estudar física teórica... Tem de ser, não é? Diz no nome. Sim, se for falar com o Totas, com o founder, ele vai-te dizer que adorou o curso e fazia todo o sentido de ser assim, não é?
ok, eu acho é que deve haver um incentivo cada vez mais e tem que haver mais incentivo à malta para empreender também, não é? Sim, isso concordo. E acho que as faculdades têm um papel nisso, ou podiam ter um papel nisso. E os alunos já têm que começar a ter uma visão, não é? Porque acontece depois eles acabam por ser todos captados para aquelas empresas que acabam por ter mais a presença nas faculdades e normalmente são aquelas que se podem dar ao luxo de ter um churn grande, né? Tipo as consultoras grandes, etc. Sim, não tem o risco, tu se contratares 2 pessoas erradamente vai ser muito pior para ti do que uma consultora contratar 20, pá, e há 2 que estão fora. Ok, pronto. Exatamente. É isso que estamos habituados, não é? Eu acho que as cadeias de inovação tentam, no fundo, resolver isto, mas é um penso, não é uma solução. Mas isso é uma coisa mais sistémica, não é? Mas a solução era o quê? A solução ideal era toda a gente fundar empresas, mas isso não. Eu não sei se pela natureza arriscada dessa atividade. Mas isso seria, porque depois criam empresas não tem ninguém para trabalhar nelas, não é? Certo. Só se for tudo freelancer. Não sei se a gente tem que ser empresário, empreendedor. Mas, ou seja, o que eu estou a dizer é que não deve estar alienado durante a faculdade, não deve estar alienado desse mundo. É só sim, isso. Sim. Então, pronto. E os cursos, pronto, e as cadeias de inovação, pronto. A experiência que eu tenho dos meus colegas é uma cadeira que dá para sacar fácil, uma nota alta. É esse o interesse que é colocado, normalmente. Ok, interessante. Pois. Nós tivemos a perspectiva completamente oposta. Foi das melhores cadeiras que tivemos no curso e não era assim tão fácil tirar uma boa nota. Exatamente. Ok. Eu adorei, mas o que eu estou a dizer é que eu sou outlier aqui. Sim. Bem, vamos falar de uma pergunta? Bora. A última pergunta que fazemos sempre é: vamos te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado. Acho que já acabaste por tocar em muitos pontos, cara. Vamos voltar a repetir, mas um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado e não foi. No início da tua carreira empreendedora, ainda não é super duradoura, mas já deves ter de certeza coisas que é tipo, devia ter ouvido isto. Sim. Assim. Eu acho que a resiliência é, se queres. Lá está, é aquela frase que toda a gente diz muito: se souberes o quão difícil é, provavelmente não te metias. Mas é acreditares e fazeres, falhares rápido, sem dúvida. E fazeres, eu gosto muito desta frase do Hormozy, que é faz com tanto volume que se torna não plausível não ter sucesso. Ok. Tipo, tenta tantas vezes que é impossível. Exatamente. Lá está, para ter sucesso, se calhar, pelo menos em termos financeiros, por exemplo, numa startup, basta teres um sucesso. Sim. Pronto. À partida, depois fores financeiramente responsável, estás fixe. Portanto, é isso. Tenta tantas vezes, fazem tanto volume que não seja razoável não ter sucesso. Ok, bom conselho. Bom conselho. Acho que nunca tinha vestido esse ângulo. Fixe. Olha, André, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, foi um gosto. E acho que é isso. Ficamos por aqui. Malta, já sabem, se gostaram do episódio, subscrevam, deixem comentários, likes, essas coisas todas. Deixem as estrelinhas se estiverem a ouvir isto em plataformas de podcast. E vemos para a semana.